começamos para valer com o grande favorito dos 4 para chegar à final da Copa do Brasil. É o Flamengo, que recebe o São Paulo. Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como técnico de outra equipe. Vamos lá, é o nosso primeiro assunto por aqui. O Flamengo teve mais 2 convocados para a data FIFA, Vidal e também Érico Pulgar, foram convocados pela seleção chilena, então se juntam a Varela, Arrascaeta, Everton Ribeiro e também Pedro, que vão ficar fora por um período e muito provavelmente vão desfalcar o Flamengo na partida contra o Fortaleza, dia 28, pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que é complicado derrotar o Flamengo, seja com seu time titular, reserva, no Morumbi, no Maracanã. E é de uma vitória que o São Paulo precisa para chegar pela segunda vez na história e brigar pelo título inédito da Copa do Brasil nesta quarta-feira no Maracanã. O problema é que não é uma vitória simples. 1-0, 2-1, 3-2 não adianta. O Flamengo fez 3-1 no Morumbi. O São Paulo precisa, na pior das hipóteses, de uma vitória por 2 gols de diferença. E aí, a exemplo do que aconteceu na semana passada no Morumbi na Copa Sul-Americana, a decisão vai para as penalidades. Ou encaixar um jogo quase perfeito, como disse Rogério Ceni, vencer por 3 ou mais gols e nos 90 minutos resolver a parada. Bem, o próprio Rogério Ceni declarou no último final de semana que é uma missão quase impossível. Mas no futebol não existe o termo impossível. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui. O resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E o Rogério não vai poder contar com o Ferrarese, com o Bustos e com o Felipe Alves. Os 3 reforços chegaram quando as inscrições do torneio já estavam fechadas. E também com o Marcos Guilherme, que já jogou a competição por outra equipe. Não conta ainda com Arboleda, com Gabriel Neves e também com Nicão, todos entregues ao departamento médico. Mas conta com um time bem descansado. Por isso, uma provável formação com os 2 principais artilheiros responsáveis pelos gols que podem classificar a equipe: Luciano e Caleri. Rogério Ceni, como técnico, nunca venceu o Flamengo. São 9 encontros com 9 vitórias rubro-negras. Os times comandados pelo Ceni marcaram só 5 gols nesses confrontos. Os cariocas balançaram as redes 22 vezes, 22-5. Ô Elton, o São Paulo, semana passada, contra o Atlético Goianiense, mostrou que viradas são possíveis. Só que o Flamengo, do outro lado dessa vez, no Maracanã, né? O Flamengo que poupa jogadores, pensando na Copa do Brasil também. E aí, empurrado por sua torcida, é muito favorito, até o Rogério Ceni admite isso. Mas não é impossível, vamos lutar, é o que disse o Rogério. O que você espera desse jogo? Eu já disse por aqui, eu apostaria numa vitória do Flamengo, mas o futebol é jogado. E que você que espera do jogo? Edu, se a gente for olhar todo o cenário, o Flamengo é super favorito, mas a gente tem que lembrar que no jogo de ida o São Paulo jogou bem. Um dos poucos jogos do São Paulo onde o São Paulo jogou bem e acabou perdendo a partida, né? Fruto de um Flamengo que é muito forte. E como você falou, uma equipe que poupou no fim de semana justamente para o jogo contra o São Paulo, porque sabe que jogar contra o São Paulo é difícil. Bem controverso isso, né? A gente vê os números do Rogério Ceni nunca ter vencido o Flamengo, e aí com Fortaleza, com Cruzeiro e com o próprio São Paulo. E é interessante que dessas 9 derrotas, 8 foram com esse Flamengo. Já com o Flamengo do Gabigol, com o Flamengo do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. A primeira derrota do Rogério Ceni ainda era um time que só tinha ali o Rodinei, né, basicamente o Rodinei, e apenas o Rodinei. Então é um time que mudou bastante, mas o São Paulo também mudou bastante, né, na primeira passagem do Rogério Ceni. A questão é, o São Paulo precisa encarar esse jogo na busca pela classificação para a final, precisa garantir a vaga na Sul-Americana, faz com que o São Paulo relaxe na temporada,
Acho que não. Inclusive, acredito que esse jogo contra o Flamengo é também um termômetro para que o São Paulo vai enfrentar nas próximas rodadas e estar pronto também para uma final de Sul-Americana. Mas não dá para descartar que será um jogo muito equilibrado. O grande problema do São Paulo é justamente se abrir para poder fazer a vantagem ou fazer os gols que precisa, né, para tirar a vantagem do Flamengo. E aí é claro que o Flamengo também consegue jogar muito bem no espaço deixado pelo adversário. Acho que vai ser um jogo equilibrado como foi o primeiro, porque acho que o placar ele acabou distorcendo um pouco a análise, mas o placar também é fruto de um Flamengo que é muito eficiente, um Flamengo que consegue ser muito objetivo e em casa, como você falou, Edu, é um cenário muito interessante também para o Flamengo consolidar esse momento muito bom que vive na temporada. Acho que vamos ver um grande jogo no Maracanã. Essa é a minha expectativa também, de um jogo bem legal. Agora, é curioso, quando a gente está falando do Rogério Ceni, que ele, quando era técnico do Flamengo, também não ganhava do São Paulo, né? Então, tem uma coisa aí nesse encontro São Paulo e Flamengo que o Rogério Ceni não dá sorte nesses encontros. Mas, Elton, a gente está falando aí de um encontro de duas equipes com níveis muito diferentes, olhando assim de longe. Só elenco. O Flamengo é um elenco que você daria uma nota 9 e o São Paulo uma nota 6. É por aí a diferença. E aí o São Paulo, eu quero lembrar que o São Paulo cresce em jogos grandes, né? Foi assim, por exemplo, contra o Palmeiras, que eliminou da Copa do Brasil. E esse pode ser um fator que mude aí essa relação. Mas que nota, onde se colocaria, em que casinha se colocaria esses dois elencos? Hoje eles estão um pouco distantes justamente porque o Flamengo já tem uma base de um time que vem desde 2019. Interessante a gente ver que o Dorival vai colocar em campo uma equipe onde só o Santos foi contratado nessa temporada, se formos contar que o time titular vai jogar completo. Então todos já estavam aí no mínimo por um ano. O São Paulo não. O São Paulo é um time que foi construído ao longo dessa temporada e o Rogério ainda tem muitas dificuldades. Primeiro com algumas saídas importantes inclusive, e jogadores que estão aí em departamento médico, outros se recuperando, ainda sem ritmo. Ele tem um elenco muito mais curto. Então o Flamengo tem uma vantagem muito grande. Acho que se a gente for colocar nesse nível, seria isso mesmo, Edu. Acho que 9-6. E isso faz com que o Flamengo, claro, seja favorito a chegar a uma final de Copa do Brasil contra um São Paulo que muita gente colocava, inclusive, que pararia no Palmeiras. Por isso, a gente não pode descartar esse jogo contra o Flamengo, um jogo de equilíbrio. Mas, sem sombra de dúvidas, um time que tem o melhor elenco também tem uma grande vantagem, não só no placar, mas também por jogar em casa. Aqui na redação temos rubro-negros, temos tricolores, e a conversa era assim: o Flamengo só não pode entrar como entrou contra o Vélez, né? Que o São Paulo deve entrar bem ligado nesta partida no Maracanã.